A primeira coisa que eu teria feito antes, assim, sem dúvidas, e todo mundo me pergunta, putz, você acha que eu vou agora? Eu espero um pouco, né? Essa crise, o valor do aluguel. Eu teria vindo antes, assim, mas sem dúvidas. Eu não teria vindo antes, mas explica o seu primeiro. Assim, eu tenho um objetivo profissional muito bem claro e formatado na minha cabeça. Eu, inclusive, teria feito a universidade aqui. Eu tinha oportunidade na época. Se eu tivesse conversado com meus pais ali com um jeitinho, explicado toda a situação, teria rolado. E assim, eu já conheci o Canadá, então eu sabia lá no fundo que um dia, no futuro, talvez eu fosse morar aqui. Então, eu teria mudado antes e eu sempre falo, o melhor momento pra você mudar é agora. Eu não teria vindo fazer faculdade aqui, como ele falou, mas eu teria vindo antes, talvez recém-formada. Eu acho que a minha cabeça na época, antes de fazer faculdade, não era uma cabeça madura o suficiente pra enfrentar a situação de mudar de país e tudo mais. É que não é moleza, né? Eu acho que a faculdade me amadureceu muito, foi quando eu saí de casa e tudo mais. Então, achei uma experiência válida e logo depois eu teria vindo. São percepções diferentes, tendo a mesma experiência, né? Que é ao mesmo tempo que a gente tá morando aqui. Mas como eu falei, como eu tenho um objetivo profissional, eu acho que com a idade que eu estou hoje, se eu tivesse chegado, sei lá, há 10 anos atrás... Nossa, teria feito uma diferença. Meu senhor amado. Com certeza. Mas a gente não teria se conhecido. Mas a gente não teria na faculdade. Porque a gente se conheceu na faculdade no último dia de faculdade ainda. Então, assim, não é o assunto do vídeo, né? Eu teria... Vocês entenderam. A segunda coisa que eu teria feito diferente é ter estudado mais inglês, com certeza. Eu lembro que na época que a gente pensou em mudar pra cá, eu fazia um cursinho de inglês, mas fazia assim, bem por desencargo de consciência, porque eu achava que não ia usar no meu futuro. Então, tipo, eu não me aplicava mesmo. Eu acho que assim, o que a Bá quer dizer, eu acho que eu diria a mesma coisa. A diferença é, como eu já tinha vindo pro Canadá antes, volta naquele primeiro ponto, eu meio que já sabia que no futuro talvez eu morasse aqui, eu estudei mais inglês. Mas eu acho que a opinião é a mesma, é do tipo, eu teria estudado mais inglês ao ponto do tipo, eu quero saber falar inglês. Não é do tipo, eu só vou ali fazer um curso e pegar um diploma. Não. Não, e mesmo assim, quando a gente começou a planejar e começou a aplicar pro visto, eu tive a oportunidade de estudar inglês. E a gente estudou, fez inglês particular, a gente mas estudou. Não... Sabe quando você fica com aquela dúvida na cabeça, tipo, acho que é melhor tá lá. Será que vai dar certo? E aí eu falei, não, deixa eu chegar lá, eu começo a trabalhar e eu vou pegando no trânsito. Não faria isso. Então assim, é uma dica que a gente tá dando pra vocês. Estudem inglês, assim, o máximo possível. Como se você só fosse falar inglês de um tempo pra frente. Claro, você tá no Brasil, é uma situação diferente, né? Não tem como você super ver inglês. Mas eu admiro as pessoas que ficam fluentes no Brasil. Tem várias pessoas que fazem isso. Com certeza. Certo? Então, assim, se você tá vindo pro Canadá, toma essa dica aí como aprendizado. E não tem outra saída, assim, você vai ter que estudar. E é melhor você estudar no Brasil, enquanto você tem o apoio da sua família, tem seu trabalho, você sabe como funcionam as coisas, do que chegar aqui e começar a estudar aqui. Não façam isso. Então essa com certeza é uma coisa que eu teria feito diferente, né? A terceira coisa que eu teria feito de diferente é linkada com a segunda, que é ter aplicado pra vagas na área desde o início. Sem dúvida. Assim, eu chegava a aplicar pra uma vaga ou outra que eu achava interessante, mas eu não procurava trabalho de verdade desde o início. E ontem mesmo a gente recebeu uma mensagem de um seguidor que já tá aqui em Vancouver. Ele disse, se eu não me engano, ele tá aqui há 4 meses. E a gente tava falando sobre trabalho no Stories. E ele falou assim, olha, eu não acho bem assim. Eu tô aqui há 4 meses, sejamos francos. O mercado de trabalho aqui não é tudo isso. Tipo, não. E assim, de novo, sabendo que eu sei hoje, mercado de trabalho aqui... E detalhe, a esposa dele é arquiteta, ele falou. E, gente, o mercado de trabalho aqui é muito forte. Sim. O que falta pra maioria dos imigrantes, mas eu vou falar mais especificamente dos brasileiros, é uma coisa chamada falta de confiança. E isso vem atrelado à falta de inglês. Sim. Então, exatamente por isso que a gente falou. Teria estudado mais inglês, chegado com inglês bom aqui. Então, quando a gente sempre bate nessa tecla do planejamento, faz parte disso. De você chegar com inglês melhor, de você conhecer bem a cidade, que dá pra você pesquisar hoje no Brasil muita coisa. Tem muita informação. E o terceiro principal ponto, você saber como aplicar para sua área. Então, vejo muitas pessoas aqui chegando no modo brasileiro, de ter um currículo prontinho e mandar para todas as empresas. Não. Gente, tem vários vídeos aí falando, não só nosso, tá? Aqui funciona diferente. Você faz um currículo para cada vaga, pega as palavras-chave. De acordo com a descrição que eles postam. Exato. E assim, você tem que saber procurar a vaga. Uma coisa que canadense sabe muito bem é se vender.
Eles podem, não todo mundo, tá? Mas a maioria deles não é tão bom de trabalho assim. Mas eles sabem se vender. Então eles sabem fazer o principal, que é entrar. E aí chegando lá, ele vai dando o jeito dele. E às vezes o brasileiro trabalha pra caramba, mas ele não consegue entrar. Porque ele não tem a confiança e muitas vezes não tem a confiança com o inglês. Quantas vezes eu vi brasileiro, até a gente, tá numa situação ali no escritório no começo e falava, se fosse em português. Então assim, é muito importante esses dois pontos. O inglês. E com o inglês, procure trabalho na sua área. Sim. Você é qualificado pra isso. E aí você já pode pular essa etapa e chegar direto na sua área. Esses trabalhos entry levels que a gente teve em restaurante nos primeiros 4, 5 meses de Canadá foram mais importantes pra quê? Pra desenvolver o inglês. Então, mas só que se você tivesse o inglês desde o Brasil... Era uma etapa, um sofrimento a menos. Foi muito legal, mas vocês têm que pensar uma coisa. A gente chega aqui atrasado. A maioria das pessoas que vem pra cá, a maioria, tá? É numa faixa etária entre 25 e 35 anos. Então você tem que chegar aqui e tirar esse atraso. Porque a maioria das pessoas chegam aqui e vai entrar numa vaga que um recém-formado tá entrando. Sim. Então assim, tira esse atraso. Você tem que correr atrás. E o seu inglês ele vai ser essencial pra isso. A sua confiança. Porque você já chega aqui sem conhecer cultura, sem conhecer a cidade. Tipo, já tem muita coisa que você vai ser inseguro. Exato. Pelo menos com o seu inglês você pode ser seguro. Então você vem com o inglês, procura trabalho na sua área. Quanto antes você entrar na sua área, mais rápido você entende como funciona e vai pulando etapas. Então esses dois itens aí, que na verdade praticamente são um só, mas vocês entenderam a mensagem, né? A quarta coisa que a gente teria feito diferente, isso é mais uma coisa pessoal nossa, a gente teria aproveitado mais a oportunidade de estar morando aqui. Assim, no sentido de fazer mais viagem, ter ido em mais festa. Assim, aqui tem muitas coisas pra você fazer outdoor. Por exemplo, você fazer camping, você fazer uns hikings, assim, numas montanhas absurdas. E nós dois gostamos de fazer isso. Sim. E eu e a Bá, antes da gente mudar pro Canadá, a gente já gostava de fazer umas viagens, só nós. E a gente fez umas viagens, assim, pra um lugar bem... Tipo, meio mochilão, assim, a gente foi pra Europa, a gente foi pra Paris, mas a gente ficou num lugar bem ruim, que a gente queria economizar pra aproveitar mais as experiências do lugar. Inclusive, a gente precisa gravar um vídeo contando a gente tem que contar um vídeo disso que nossa, foi a pior viagem da minha história. Então a gente, morando aqui, hoje que a gente tem uma vida mais estável... Que a gente entende como as coisas funcionam aqui. Porque assim, agora a gente tem PR, a gente tem a liberdade de ir e vir assim, sem maiores problemas. A gente tem uma vida financeira muito mais estável. A gente poderia viajar pra tanto lugar. Então, só que aí as coisas aconteceram da seguinte forma. A gente chegou aqui em 2019. Finalzinho, meio pro final de 2019. No começo de 2020, teve a pandemia, que durou os 2 anos. Então seria esse tempo que a gente teria aproveitado, né? E aí eu engravidei e tivemos a nossa filha. E isso impede muita coisa. Muitas coisas que a gente faria, assim, tipo, vamos ficar lá num hostel, vamos acampar num lugar X, só a gente se vira. Mas agora todo o planejamento envolve uma criança. Então assim, pra vocês que estão vindo em casal e tá pensando em ter filhos, que a gente sabe que a maioria do casal fala, puta, eu vou pro Canadá, a gente tem filho lá porque lá é melhor. Tanto que essa é uma das razões, inclusive, que a gente veio. Foi esse um dos motivos que a gente quis mudar. Aproveite. Aproveite a sua vida de pai sem filhos. De solteiros. Por exemplo, um sonho que a gente tinha, a gente falava até antes da Emma nascer, a gente queria ter ido pra China, pro Japão, pro Havaí. Pra Iceland, uma vez a gente pesquisou. E até pro norte aqui do Canadá, sabe esses territórios do norte, ver a aurora boreal, sabe? Umas coisas, uns lugares bem inóspitos, assim. A gente queria muito fazer isso. Com um filho, putz. Te limita muito, né? E aí, como teve, né, a pandemia no meio, a gente ficou 2 anos trancado, vamos dizer assim. E a gente achava Vancouver até meio parado. Aí a gente falou, bom, a gente precisa de alguma coisa pra dar graça nessa cidade, porque só a gente tá muito chato. Essa cidade é muito chata. Aí a solução que a gente achou foi uma criança, porque isso ia obrigar a gente a ir pra lugares diferentes. Mas sem muito loucura. Não, mas ia fazer a gente aproveitar mais a cidade. E aí tudo passou, a vida voltou ao normal e aí descobrimos... voltou todas as festas, todas as viagens e a gente A gente descobriu uma outra Vancouver. Então assim, agora tá tendo show praticamente toda semana de uns artistas muito fodas. E se não tem aqui, tem Seattle, que é só a gente pegar o carro e descer ali. 2 horas. E assim, muita coisa acontecendo, tipo festa de verão nos lugares muito legais, festa em barco, festa em navio. E eu falei, meu Deus, quanta... Hoje que a gente tem dinheiro pra viajar, tem carro, tipo, meu... Então assim, não nos entenda mal, não é que tipo, putz, não, de forma alguma. Vocês entenderam o que Mas a gente foi quis toda dizer. A situação de pandemia, enfim. Saiu um pouquinho dos nossos planos. E não que a gente teria feito diferente, a gente teria postergado 1 ano pra aproveitar 1 ano a mais, e aí a gente teria... E lembrando que assim, a Emma não aconteceu, tá? Foi bem planejado. Bem planejado, porque a gente queria muito. Mas aí, depois que Vancouver se mostrou essa cidade que ela é hoje, muito mais foda do que a gente imaginava. A gente viu que podia ter aproveitado um pouco mais nesse sentido. Então você que tá vindo aí, tá ouvindo isso,
venha pra cá, ó, inglês bom, já arruma um trabalho na sua área, ganhando bem, começou a ganhar grana, tá estável, aproveite. Aproveite antes de você ter filho. Porque depois, quem tem filho aí, né? Isso não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Isso limita. As coisas mudam demais. Mas ao mesmo tempo, eu sou muito feliz porque ela tá pequenininha agora. Então daqui, sei lá, 10 anos que ela já vai estar mais velha, nós ainda vamos estar muito novos e a gente vai conseguir aproveitar muito ainda novos com ela. A gente vai pra China com ela. Não, acho que isso, tipo, vai fazer a E porque China, gente, eu não sei, tá? Mas a gente já pensa na China faz Sabe muito aqueles tempo. lugares que não tem... Nossa, que tipo, Vietnã, tem muita vontade. Esses lugares a gente tem muita vontade. Mas enfim. Vocês entenderam, né? Então, o quinto ponto volta naquela coisa do planejamento. Então, assim, hoje a gente tem muito acesso a muita informação da internet. Então, pesquisem bem aonde vocês vão morar. E aí, quando vocês se mudarem, encontrarem um lugar que vocês se identificam, fiquem por pelo menos uns 2 anos, né? O que a Bárbara, assim, quer dizer, que é uma coisa que a gente conversa pra caramba aqui em casa, a gente teria se mudado menos. Menos, com certeza. A gente morou em... Esse é o quarto apartamento. É o quarto apartamento em 4 anos, exatamente. Que assim, as coisas mudaram um pouquinho depois da pandemia, né? Tudo subiu muito de preço. Então, antes da gente mudar pro Canadá, a gente pesquisou pra caramba. A gente veio pra Vancouver conhecer a cidade antes, viu os bairros certinho e a gente chegou na conclusão que a gente quer morar em Downtown Vancouver. Que foi por onde a gente se apaixonou. Só que não cabia no nosso bolso naquela época. Até cabia, mas tipo, pra que eu vou gastar tanta grana se a gente ainda não ganha em dólar? Exatamente. Esse é a primeira dica que eu sempre dou pra todo mundo. Venha pro lugar onde caiba no seu bolso. Não tipo, vou morar em Downtown porque é loucura. Tipo, vem pra cá, você tá gastando em real, né? Pagando em real, vai com calma. Aí esse apartamento que você vai chegar, tenta encontrar o apartamento local que mais se encaixa dentro do seu estilo de vida. É isso que eu ia falar. Tem que fazer sentido, você tem que se identificar também, né? Eu sei que vocês vão falar assim, mas eu tô vendo daqui do Brasil, eu não vou visitar a cidade antes. Não só Vancouver, tá? Isso no Canadá inteiro. Aliás, no mundo inteiro. Sim. Eu não conheço a cidade, eu tô vendo pelo Google. Então, pelo Google, você vai olhar todos os lugares que você acha legal. Pelo Google mesmo vai ter um que você se identifica mais. Sim. Tenta pegar esse. Cabe no seu bolso? É interessante? Não cabe? Passa pro segundo. Mas assim, tenta fazer o melhor possível. Não pega qualquer um assim, sabe? Tipo, porque assim, você mudar muito custa dinheiro. O mercado imobiliário aqui é mega aquecido, a gente não fazia ideia disso. E assim, a cada contrato que você assina, vai subindo. E aí vai subindo, e vai subindo. Tudo bem que assim, você vai mudar, você provavelmente vai estar no emprego melhor, ganhando mais, então você sabe onde você tá indo. Vai ser um upgrade. Só que eu vou dar um exemplo. O primeiro apartamento que a gente morou, que inclusive é nesse prédio que a gente mora hoje. E foi por hoje. isso que a gente chegou a essa conclusão também. A gente pagava $1.720 por mês, na época. Hoje o mesmo apartamento tá $2.400. A gente tá falando de uma diferença de $700. Então assim, só que depois dele a gente foi pra Downtown. E nosso aluguel subiu $500 na época. Aí de Downtown a gente foi pra Townhouse, que subiu mais $800. Foi de 2.200 pra 3.000. Não, tá bom que foram upgrades, mas tipo assim... só que assim... muita coisa. Você entende? Olha o tanto que você tá pagando a mais por ficar mudando. Aí a gente saiu dessa Townhouse e veio pra esse apartamento do prédio que a gente morou. E que quando a gente tava morando aqui pela primeira vez, a gente chegou a cogitar ele, porque ele já tava vago, né? E a gente falou, putz, não, vamos pra Downtown. A gente foi pra Downtown num apartamento muito menor do que a gente morava aqui e mais caro. Aí hoje a gente acabou neste mesmo lugar. Então, uma coisa foi bom. A gente se planejou tão bem que o primeiro prédio que a gente morou é onde a gente mora hoje. Então, a gente fez a escolha certa do Brasil. Só que aí, olha que loucura. Esse apartamento que a gente mora hoje, a gente paga $800 a mais do que ele era tava na época. Na época que a gente mudou pra Downtown. Então... E assim, gente, é um estresse mudar, porque é muito concorrido o mercado aqui imobiliário. Então é difícil você conseguir um apartamento. Aí você fica noites e noites procurando. E você tem que visitar vários pra poder ser aceito em um. Então assim, são várias coisas. Tem que mudar o endereço de todas as contas, todos os seus documentos. Então assim, é uma coisa que dá uma dor de cabeça. Então o plano que eu sempre recomendo pras pessoas é: primeiro, venha pro lugar que mais encaixa no seu bolso. O segundo lugar que você vai morar, já vai pra um lugar onde ele vai te atender pelos próximos 2-3 anos. É o que eu ia falar agora. Então, por exemplo, se você pensa em ter filho daqui a uns 2-3 anos, você já muda pra um apartamento que vai te atender daqui a esse tempo. Ou segura um tempinho onde você tá hoje, porque a gente sabe que às vezes esse primeiro lugar que você tá morando, fala, putz, não gostei muito do bairro, gosto mais daquele outro. Então, o que a gente tá querendo dizer é, tipo, tenta evitar de sair desse lugar que você tá agora, aí vai pra esse outro, e daqui, sei lá, você engravida daqui 1 ano, que era o seu plano, aí você vai ter que mudar de novo. Com uma criança, tipo, é um transtorno. Ou grávida mesmo, tipo, tudo isso é muito gasto desnecessário. Você vai, aqui as coisas, de ano a ano, o aluguel sobe muito. Sobe. Principalmente aqui em Vancouver, que agora vai ter a Copa do Mundo em 2026. E assim, as pessoas já tá... O mercado imobiliário, ele já tá respondendo isso. Então, tenta mudar menos
e tenta mudar pro lugar que você gosta mais de uma vez, assim. Tentar ser mais certeiro. Então você vai ter filho daqui 2, 3 anos, como a Bá falou, ou você segura mais um pouquinho e aí daqui 1 ano você vai pra um de 2 dormitórios, né? Se não dá pra você pagar um de 2 dormitórios. Sim. Vocês entenderam a ideia, né? Então isso é uma coisa que a gente teria feito diferente, não ter mudado tanto, embora isso foi bom pra gente ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Não, porque senão a gente estaria até hoje se perguntando como é morar numa townhouse. Como é morar num espaço muito maior. É que espaço maior é relativo, porque hoje o nosso apartamento é maior do que era a casa. Embora a casa tinha mais dormitório. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? O último ponto que a gente separou aqui, esse eu falaria que é o que pode mudar o rumo das coisas e a sua vida aqui. Se eu pudesse voltar 4 anos atrás, encontrar o Robert e a Bárbara, que tava chegando nesse prédio aqui, nesse apartamento, eu sentaria os dois no chão, porque a gente não tinha cadeira. A gente comprou pro Natal. E falaria assim, confia em vocês. Tipo, vai dar certo. Seja focado do jeito que vocês vieram. Vocês chegaram aqui com o inglês que vocês têm, tá tudo bem, mas confia e vai pra cima. Vai dar certo. Vocês estão num país que está em desenvolvimento. Sim. Então é diferente de uma cidade que já tá constituída, tipo São Paulo, Nova York, que já tá, tipo, todo o sistema implementado, pra Vancouver. Sabe aqueles lugares que você vai trabalhar numa cidade grande, numa empresa que é, tipo, foda? Você fala assim... Putz, eu cheguei lá, agora eu vou precisar, tipo, mostrar o meu melhor, porque a galera lá, em São Paulo, pelo menos nas empresas que a gente trabalhava, nossa, era tipo, pô, o cara fez MBA lá na Inglaterra, o diretor é formado em Harvard. É sério mesmo. Sim, vocês estão ligados que assim, a barra é alta. Aqui não é assim. E aí eu acho também que é por conta de toda a população tá envelhecendo. Então a maioria dos donos de escritório, pelo menos na nossa área, mas eu acho que não só na nossa área, é um pessoal mais antigo, com métodos de trabalho mais antigos. Até então, por isso que tem a questão da imigração. Porque eles precisam dessas pessoas novas pra ajudar, né? Exatamente isso. Então, assim, embora seja um país super desenvolvido, o método de trabalho, vamos dizer assim, é muito antigo. Eu participei de várias reuniões em empresas diferentes aqui, em que, sentava todo mundo, guardava 1, 2 horas pra aquilo, pra discutir a organização da empresa, evolução dos próximos dias, como que tá o andamento dos projetos. Mas era uma forma que eu olhava e falava, tipo... É muito retrógrado. Eles estão discutindo essa forma, tipo, já não deveria ser assim que eles organizavam. Então, assim, quando você compara o sistema de trabalho de uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, Nova York, enfim, as grandes, Vancouver tá muito atrás. Mas muito mesmo. Assim. Então tá faltando aquele trabalhador aqui da meia idade, entre os 30 e 40 anos. Sabe aquela galera que fez uma evolução na empresa? Aqui falta. Tem o cara mais velho ou a galera muito nova. Entendeu? Então é essa falta da mão de obra que eles estão tendo aqui e não teve essa evolução. Eles perderam essa parte. Então é onde eu falo que tem essa oportunidade. Tipo, arrisca, tenha confiança, dê sua opinião, se imponha, vai dar certo. No final vai dar tudo certo, arrisca tudo que vai rolar. Confia em você e confia que vai dar certo. Então a gente pontou todas essas coisas, disse que faria diferente. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente não teria aprendido tudo que a gente aprendeu se a gente tivesse feito diferente. Só que como a ideia do vídeo é falar tudo que faríamos, sabendo que a gente sabe hoje, então eu teria pulado algumas coisas. Então, o trabalho entre level foi importante? Foi, mas eu poderia ter pulado. Porque eu vejo que hoje seria mais interessante eu ter entrado na área direto, pra estar hoje onde provavelmente eu vou estar daqui 2 anos. Sim. Entendeu? Só que conforme você vai entendendo, vai aprendendo as coisas, você vai dando uma acelerada, você vai tendo uns atalhos, você vai entendendo como funciona. Exato. Mas eu acho que vocês entenderam a ideia desse vídeo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi uma reflexão até pra gente escrever tudo isso e pontuar. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal pra ver os próximos vídeos e siga também a gente nas outras redes sociais. E pra assistir outros vídeos vai aparecer 2 aqui na tela e uma fotinho pra você se inscrever no nosso canal, beleza? Até mais!